na hora de escrever, bate aquela dúvida: devo ou não usar a crase? Para tirar de vez esta dúvida, o professor do curso de Letras do Unipan, Agenor Gonzaga, irá nos ensinar como e quando usar essas regras. Vamos conferir? Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui de volta para falar a respeito das reformas ortográficas recentes que alteraram, obviamente, alguma coisa da acentuação gráfica e do uso do hífen, mas não alterou nenhuma coisa a respeito da crase. Então vamos à regra prática. Primeiro ponto, observe se a palavra é feminina. Segundo, troque essa palavra feminina por um correspondente masculino. Se no masculino houver ao, então você pode crasear o feminino. Então alguns nomes masculinos podem ter crase desde que sejam nomes próprios. Como é que isso vai acontecer? Vai acontecer da seguinte maneira: nós temos o masculino, por exemplo, Machado de Assis, nome de um escritor, e eu vou escrever a maneira dele, a moda dele, como ele escrevia. Nesse caso aí, esse modo ou maneira vai ficar oculto e então a frase vai aparecer com a crase antes da palavra Machado de Assis, mas evidentemente porque maneira ou modo está oculto. Por exemplo, ele escreveu a Machado de Assis, quer dizer, a maneira ou a moda como Machado de Assis escreveu. Segundo ponto. Expressões femininas de modo ou de instrumento vão receber crase facultativamente. Por exemplo, saiu e fechou a porta à chave. Como chave é um instrumento utilizado pela pessoa para fechar, pode colocar aí nesse a de a chave uma crase ou deixar sem crase. Ou então, comprei o sapato à vista. Como foi o modo como eu comprei, então esse à vista poderá ter crase ou não ter, dependendo de que eu achar melhor. Terceiro ponto, nomes próprios de lugar. Então, a regra para nomes de lugar é a seguinte: se você puder usar um nome com a expressão venho da, por exemplo, venho da Bahia, você vai usar crase, vou à Bahia. Então, aí vai haver crase. Se você não puder usar o venho da, essa expressão, então você não pode usar a crase. Por exemplo, venho de Brasília, então vou a Brasília, não teria, obviamente, a crase. Né? Um aspecto também, ainda que o nome seja masculino ou feminino, mas esteja com um adjetivo, com uma qualificação, com uma característica ligada a ele, aí vai haver a crase. Por exemplo, vou a Grande Belo Horizonte. Como Belo Horizonte não aparece só o nome, embora seja masculino, mas tem o grande caracterizando, vou a Grande São Paulo da mesma forma, então eu vou usar essa crase, porque a crase aí, com o nome caracterizado, o nome de lugar, será obrigatório. Né? Finalmente, o pronome aquele tem também uma indicação prática para a gente poder não errar a questão da crase. Então, todas as vezes que o aquele, aquela, aquilo tiver correspondente a este, a esta, a isto, nós teremos obrigatoriamente que colocar crase na palavra aquele, no pronome demonstrativo aquele. Né? 3 palavrinhas não admitem crase quando não estão caracterizadas ou quando não estão determinadas. A palavra terra, a palavra casa e a palavra distância. Então, se eu tiver, por exemplo, o motorista com o choque do veículo foi atirado à distância, ou educação à distância, eu não vou colocar nenhum crase nesse a de à distância, pelo fato que não sei que distância é. Educação à distância é qualquer distância. O motorista foi atirado à distância é a qualquer distância. Então, não vamos colocar crase aí nessa palavra distância, pelo fato de que ela não está determinada. Mesmo caso de casa, vou à casa, vou agora à casa, né? Vou em casa, como a gente diz popularmente. Você escrevendo vou agora à casa, voltei à casa, não terá que usar crase, porque a casa não está determinada. Se estiver determinado, por exemplo, vou agora à casa de meu primo, aí sim você vai ter que usar a crase, porque a casa está determinada conforme nós vimos. Né? E para fechar, os casos em que a crase é usada facultativamente, fora aquele que eu mencionei. Antes de pronomes possessivos femininos,
meu, minha, seu, sua, etc., não é? Femininos, minha, sua, etc., seguidos de um nome. Então, você pode dizer, ele se referiu à sua mãe. Como a sua está seguido de mãe, você pode ou não crasear. Eu não me refiro à minha casa. Como minha está seguido de casa, você pode então colocar ou não colocar a crase aí antes desse possessivo, né, feminino, tá certo? E antes de nomes de mulheres, como nós conhecemos melhor certas mulheres e não conhecemos outras, então se forem nossas conhecidas, nós vamos indicar isso com a crase. Então, por exemplo, eu me referi a Maria. Se Maria é minha conhecida, eu coloco uma crase aí. Mas eu me referi a Maria, é Maria qualquer. Então, fica a critério da pessoa que vai utilizar, né, o emprego da crase ou a ausência da crase, se for nome de mulher e tal. E, fechando, depois da palavra até, nós temos, então, a faculdade de usar a crase ou deixar de usar. Por exemplo, todos os alunos foram até a escola com crase ou todos os alunos foram até a escola sem crase, do jeito que a gente preferir. Espero que essas indicações possam ser de proveito para vocês, né? Porque a crase, na verdade, não foi feita para humilhar ninguém. Hoje, no quadro Assessoria Jurídica, nossos alunos do curso de Direito irão esclarecer mais dúvidas dos nossos telespectadores. Ainda falando dos direitos dos empregados, a nossa produção recebeu e-mail de Dona Elizabeth, do bairro Centro. Ela disse que contratou uma diarista que trabalha em sua casa 2 vezes por semana. Ela quer saber quais os direitos este trabalhador tem e quais são os deveres do empregador mediante este funcionário. Primeiramente, Dona Elizabeth, deve-se diferenciar a empregada doméstica da trabalhadora diarista. Segundo a Lei 5859 de 1972, considera-se empregada doméstica aquela que presta serviço de natureza contínua à pessoa ou à família no âmbito residencial desta. No caso da diarista, falta exatamente o elemento continuidade, uma vez que ela não se vincula a uma determinada família ou uma determinada pessoa de forma contínua, prestando serviço um dia na casa de uma pessoa, outro dia na casa de outra, em alguns dias até em diversas residências. Perante a Previdência Social, a diarista é tida como segurada obrigatória na condição de contribuinte individual, porque é tida como trabalhadora autônoma ou até mesmo eventual. Disso decorre que a própria diarista que é responsável pelo recolhimento do seu INSS. Para tanto, ela deve observar os seguintes passos. Primeiramente, ela deve comparecer a uma unidade de atendimento do INSS para requerer o NIT. O NIT é o número de inscrição do trabalhador. O recolhimento também pode ser feito pelo PIS ou pelo PASEP, mas neste caso, ela também deverá comparecer ao INSS para proceder à atualização de seus dados cadastrais. O PIS, NIT, PASEP é uma sequência numérica por meio da qual ela realizará os recolhimentos e será reconhecida perante a Previdência. Em seguida, a diarista deverá determinar o valor que irá recolher a título de INSS, de contribuição previdenciária. Isso irá depender de seu salário de contribuição, que se submete a um limite mínimo e um limite máximo. O limite mínimo é de um salário mínimo e o limite máximo é um valor que sofre atualização periódica, sendo atualmente de R$ 3.691,74. Sob o salário de contribuição, deverá a diarista aplicar um determinado percentual, uma determinada alíquota. Se seu salário de contribuição for de um salário mínimo, ela poderá recolher 11% ou 20% desse valor. Mas é muito importante se, caso ela recolha 11% sobre um salário mínimo, ela estará abrindo mão da aposentadoria por tempo de contribuição, podendo aposentar apenas por idade ou por invalidez. Caso o seu salário de contribuição for superior a um salário mínimo, ela deverá necessariamente recolher 20% desse valor. Depois de determinado valor a ser recolhido à Previdência, ela deverá providenciar o seu efetivo recolhimento, o seu pagamento. Ele se dá via GPS, que é a Guia da Previdência Social. O seu preenchimento pode ser feito via internet, pelo site da Receita Federal ou do INSS, ou por meio do carnê, que pode ser adquirido em qualquer papelaria. O seu pagamento pode ser feito de maneira mensal ou trimestral. O recolhimento trimestral somente é possível caso o salário de contribuição da diarista for de um salário mínimo. Nos demais casos, o recolhimento deve ser obrigatoriamente mensal.
O trimestre, quando o recolhimento for trimestral, corresponde ao do ano civil, ou seja, primeiro semestre, janeiro, fevereiro, março, segundo semestre, abril, maio, junho e assim sucessivamente. O pagamento pode ser feito sem incidência de juros até o dia 15 do mês subsequente a que o recolhimento se referir. A diarista deve ter bastante cuidado no momento de preenchimento da GPS, uma vez que são os dados nela constantes que identificam o pagamento perante a Previdência. Dona Elizabeth, espero que tenhamos esclarecido as dúvidas da senhora. Se você tem alguma dúvida que envolva qualquer questão da área jurídica, escreva para conexão@unipan.edu.br que teremos o maior prazer em lhe responder. Bom, e chega ao fim mais uma edição do Conexão Unipan. Queremos agradecer a audiência de todos vocês. Lembrando, estaremos de volta na próxima semana. Um abraço a todos e até lá!